papo cabeça sobre inteligência existencial. Bom, ele é diretor de cinema, diretor de dublagem, dublador, ator e roteirista. Também é dirigente de uma casa espírita, motivo pelo qual ele está aqui junto com a gente para falar mais sobre esse assunto extremamente importante e muitas vezes difícil da gente entender. O que é inteligência existencial? O Bruno Azevedo, ele empresta a alma, o coração para dar voz e vida aos personagens, mas também para despertar na mente de cada pessoa a inteligência existencial latente. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui contigo. É isso aí, está no ar mais um Papo Cabeça aqui no Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Vamos em frente. Bruno, recentemente eu vi um vídeo seu que você postou nas redes sociais, que aliás vai aparecer aqui no GC para todo mundo poder seguir e também compartilhar, que você aborda um tema muito interessante, que são os 7 níveis de consciência ou de inteligência existencial, e aí você coloca o nome de Matrix nesse vídeo que aparece, né? A Matrix faz a gente já pensar no filme e já direciona para a gente aonde esse caminho do pensamento pretende chegar. E eu fiquei assim realmente maravilhado, porque eu achei muito interessante aquilo, né? O que significa essa Matrix e esses 7 níveis diferentes de consciência? Bom, a Matrix é tudo que nos rodeia, tudo que está ao nosso redor. É a vida que a gente conhece, é o sistema que a gente conhece, e nós somos condicionados a viver preso dentro dele, né? A gente tem uma missão de vida que é justamente a gente tentar o desapego, a gente se libertar de tudo isso. A gente busca muita salvação, a gente busca muita ajuda do lado de fora e a gente esquece de olhar para dentro. A gente esquece, inclusive na pandemia recentemente, uma frase que ficou muito conhecida é: já que não dá para ir para fora, vá para dentro. As pessoas eram convidadas a refletirem, a voltar mais para si, a ter um auto-amor, um autocuidado, e isso é se libertar da Matrix. Agora sim, o que é a Matrix de fato? Eu já entendi que é esse plano consciente que a gente vive, mas ela tem vários níveis, né? Você pode se relacionar ela de várias formas. Desde, por exemplo, viver, no bom sentido, tá? Vou falar aqui, como quase que um animal racional, então você faz o seu papel biológico e de alguma maneira tem algum lampejo de consciência para coisas que transbordam, né, a necessidade do mundo físico, que é a necessidade de segurança, de conforto, de ter as suas necessidades básicas, vitais, serem saciadas. Mas você pode ir um pouco além, você pode, e acho que 100% concordo com você, quem trabalhou só com a existência, com a inteligência emocional na pandemia, sofreu muito, porque a inteligência emocional é aquela barganha, né? Olha, eu vou suportar aqui um pouquinho de desconforto, porque lá na frente o meu circuito recompensa cerebral vai ser acionado, eu vou receber dopamina, ou seja, eu vou tolerar um pouquinho e lá para frente, e de repente, no meio da pandemia, a gente percebeu que poderia não ser assim. Muitas pessoas morrendo, pessoas queridas, a imprensa mesmo passando essa informação de uma maneira exaustiva, a questão da saúde mental ficando comprometida, e aí eu concordo 100% com você. O pulo do gato era, então, migrar para a inteligência existencial, que é essa viagem interna, né, junto com a inteligência intrapessoal, e olhar face a face perguntas que a humanidade sempre fez e tem medo de pensar na resposta. Do tipo, pô, depois que meu corpo físico parar de funcionar, a minha consciência vai continuar existindo de alguma maneira em outro lugar? Ou tudo isso aqui é finito e acabou? Vamos ser bem materialista e acabou. Então, assim, faz muito sentido isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente esses 7 degraus. Bom, o primeiro nível da Matrix é aquela pessoa que aceita tudo do jeito que está. São basicamente isso que você colocou aí, um animal racional, né? Que simplesmente tem assim um nível de racionalidade, mas para ele tudo é comum, tudo é normal e tudo é aceitável. Então assim, uma pessoa que simplesmente vive, como o Zeca Pagodinho diria, deixa a vida me levar, né? Então esse primeiro nível está justamente, infelizmente, na maioria das pessoas que simplesmente são chamadas de grande massa. Então é onde tudo é aceitável, é onde entra a televisão, é onde entra muitas opiniões, e aí é onde você acaba vendo que existem pessoas que são direcionadas por isso, vão com uma grande massa e não têm uma opinião própria, não busca um despertar para si.
Então, esse primeiro nível basicamente é isso. No nível 2, é onde as pessoas começam a enxergar algumas coisas. Se me permite, Bruno, eu fiz aqui algumas anotações, eu vou até pontuar, né? Vai me ajudar. Primeiro nível, né? Vai me ajudar. Conforto com o sistema, que seria a Matrix, né? A mente fechada, como você falou. Exato. A pessoa não tem a habilidade de questionar muita coisa, trabalha demais, né? Aqui eu achei interessante esse ponto que você colocou no seu vídeo. Achar que bebê é inofensivo, faz tatuagens de maneira deliberada. Gente, as tatuagens elas têm, não é que não é para fazer, né? Não é preconceito, mas assim, existe uma leitura espiritual. É porque assim, existem símbolos, né? E as pessoas não têm conhecimento do poder daquele símbolo. Então simplesmente saem marcando o corpo e acham que não vai ter nenhum tipo de efeito, né? Não faz questão de saber de onde vem o alimento que come. Essa daí é a parte, para mim, assim, é uma das primeiras coisas que foram pontuadas para mim, porque as pessoas realmente não fazem questão. Elas simplesmente estão com fome, elas param e comem. Aquilo que você falou, as necessidades básicas. Uma vez que elas são sanadas, ponto, acabou, né? Então, assim, não faço questão de saber de onde que vem, quem que fez, como fez, qual que é a procedência disso. Uma coisa que as pessoas não estão mais respeitando é o tempo que o tempo tem que ter. Por exemplo, tem gente que se acha super esperto porque comprou uma mudinha para plantar no seu sítio, no seu jardim, de uma árvore pequenininha, mas que já está frutificando. Ela não tem consciência de quantas químicas foram colocadas ali para acelerar esse processo e o que isso vai trazer para o seu organismo futuramente. Bom, vamos adiante, então vou dar mais um passo. Então esse seria o nível inicial. O segundo passo, qual seria, Bruno? Me ajuda aí, qual que é o... Início do despertar. Muito bem, é onde você começa a despertar para algumas coisas e você começa a... Você não muda muito do primeiro ponto, mas você já começa, tipo assim, será que essa água é mineral? Será que ela é boa para beber? Será que esse pão é pão mesmo? Será que essa carne é carne mesmo? Será que a procedência disso... Você começa a se questionar. Ô Bruno, aqui foi colocado um ponto que eu achei interessante. Posso até dizer, né? Talvez esotérico ou não, né? E aqui quando a gente fala de esotérico de buscar para fora, é o esotérico com X, não é o esotérico com S. A pessoa começa a ver números repetitivos várias vezes na sua vida. Por exemplo, já número 11, já. E você bateu o olho no relógio, assim, no celular e tá lá 11:11. Direto. 10:10 ou 10:01, horas invertidas. Algumas vezes, eu lembro, sei lá, isso para mim era mais frequente quando eu estava fazendo meu curso de medicina ou residência médica, isso de fato chamava atenção. Sim. Só assim, coincidência, vamos em frente aí. Pô, mas tem tanto número possível de existir, ou então uma placa de automóvel, você está guiando e vê uma placa bem na sua frente. É verdade. E o que significa isso? São mensagens do universo. A gente acredita que... Inclusive tem um site, chama WeMystic, que se você colocar lá, por exemplo, 10 é 10 e pode botar no Google mesmo, vai aparecer, acho que uma das primeiras opções é o WeMystic, que ele te dá os significados do que é cada mensagem. Tem pessoas que falam que são mensagens dos anjos, outros falam que são mensagens do universo, mas são números. E são combinações que existe uma energia por trás. Então, se você buscar esse significado, você vai ver que tem uma mensagem para aquilo. Eu costumo ver muito 12:34. 1, 2, 3, 4. Essa sequência, ela também tem um significado. Horas espelhadas, tipo 14:41, 10:01, 1:10. Tudo isso tem uma explicação por trás e uma energia por trás de cada número. O terceiro nível você coloca aqui que a pessoa começa a se questionar, né? Aí eu ponto sem volta. Percebe que muitas coisas, né, que foi dito pra gente na infância, não são verdadeiras, né? Tenta compartilhar os seus problemas com os outros, né? Mas percebe que nem sempre as pessoas entendem o âmago da questão que você está levando. Isso seria o terceiro nível. Sim. Esse daí é um ponto sem volta. A partir daí é onde você já se dá conta de que realmente tem muita coisa errada, tem muita coisa que não faz sentido, e é onde você, por exemplo, tem coisas que você é condicionado a acreditar de uma maneira que você não gera aquela vontade de questionar. Mas a partir do momento que você começa a ouvir alguém fazendo isso, automaticamente você concorda, porque de alguma forma essa informação já estava na tua mente. É onde você fala, nossa, isso faz sentido para mim. Então, principalmente em relação à religião. Quer dizer, parece que muito do que a gente está falando aqui da inteligência existencial esbarra, né, nesse universo místico, nesse universo que não é palpável, e também na nossa intuição, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E o quarto passo você coloca, a pessoa começa a perceber
que existe uma manipulação. O que a gente está falando é muito sério, Bruno. É sério. Começa a investigar, começa a se interessar pela ciência, pelo espaço, pela filosofia, né? Pela história do ser humano, história da própria espiritualidade e da natureza. E é um ponto mais à frente. Aí é onde você realmente questiona tudo, é onde você começa a perceber que tudo realmente é manipulado. E é onde você se dá conta desses pontos, é onde você começa a ver sentido em tudo aquilo que você começou a questionar no passo anterior. Então você percebe que realmente existe uma manipulação. Aquilo que você falou em relação à pandemia, a própria mídia, de uma forma massiva, passando... Não sei se as pessoas que estão assistindo se lembram, mas tinham vídeos sendo compartilhados na internet de chineses caindo no meio da rua. Era praticamente uma notícia apocalíptica. As pessoas ficavam desesperadas, em pânico. Tem pessoas que morreram de medo. Então, o negócio é muito sério. Quando a gente fala de manipulação, é como a informação chega até as pessoas. Por que ela chega até as pessoas? Através daquele mecanismo, daquele veículo e daquela forma. No quinto passo, você coloca o quinto degrau, né? Sim. Você já começa a estar consciente de si mesmo. Que aí é um pouquinho essa libertação, né? Você sai daquela manada e começa a entender, puxa, eu sou um indivíduo, né? Percebe que ninguém além de você mesmo é responsável pelas coisas negativas que acontecem, né? E finalmente você para de culpar, na verdade, o sistema, né? Vamos falar aqui a Matrix, né? É isso. E as outras pessoas e começa a trabalhar o seu mundo interior. Eu acho muito interessante, Bruno, porque assim, quando eu vou na missa no domingo, né? E eu sempre fico muito aberto, sempre que eu chego perto de alguma pessoa, por exemplo, como você, que toca na espiritualidade com muita seriedade e carinho, né? O que eu percebo? Puxa vida, a gente tem ali os 10 mandamentos, já tem a lista dos 7 pecados capitais. Em teoria, tá meio fácil, né? Se você tem um manual, seguir, né? Tem um manual. Se você seguir aquele processo, o mínimo que pode acontecer é que as pessoas vão viver melhor, porque vai ter um nível de respeito melhor, Sim. Um nível de tolerância maior, não só pela pessoa que está do teu lado, mas pela humanidade, né? Então, é interessante isso, né? Porque parece que está na nossa frente, às vezes, as informações valiosíssimas chegando e às vezes a gente não consegue perceber. Lá no centro, o nosso mentor espiritual, ele fala assim, é tão simples que beira o ridículo. E é uma realidade. Quem dificulta... Quantas vezes as pessoas já não ouviram aquela frase? A vida é fácil, a gente que dificulta. E é verdade. Esse sistema que é criado, ele foi desenhado e projetado para tornar tudo mais difícil. Se você realmente olhar para si, se você realmente ver as necessidades básicas de uma forma mais natural, uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante que o nosso mentor espiritual fala, é que o segredo do futuro está no passado. E isso para mim assim, é uma coisa que me deu um nó na cabeça. Mas se você parar para pensar como as pessoas viviam lá atrás, ele está falando daqueles valores. Antigamente as coisas eram feitas para durar. Hoje elas são feitas para serem trocadas, constantemente. Então, quando você busca uma coisa que é feita para durar, e isso envolve relacionamentos entre as pessoas, relacionamento não só entre homem e mulher, mas entre amigos, entre familiares e tudo mais. Antigamente as coisas duravam mais. Então, a gente tem que buscar isso, tem que fazer durar mais, tem que fazer perdurar. Agora, Bruno, tem um mecanismo interessante que eu vou perguntar para você. Não é incomum no consultório, quando eu estou conversando, eu gosto de saber qual que é a visão da pessoa em relação à vida, em relação a Deus, se tem algum credo. Valores. Para mim isso é importante, né? Porque é aquela coisa, né? A gente tenta ser um médico de homens e de almas, né? De homens a gente estudou na faculdade de medicina, mas talvez o mais importante seja essa parte da alma. E a gente acaba entrando dentro do processo de cura global também. Exato. Mas é o seguinte, minha pergunta é a seguinte, quando a pessoa ela começa a se alinhar com essa busca, é muito comum referir o seguinte, doutor, é incrível. Então, de repente, eu me identifiquei numa religião, identifiquei numa forma de pensar, num grupo de estudo, e o universo conspira de uma forma que nada dá certo. Naquele dia, meu carro, ele para de funcionar, o pneu furou, meu filho se atrasou, então eu tive que... Tudo conspira contra. E conspira contra. Isso é coincidência ou providência. Existe alguma... É providência. Do mesmo jeito que as pessoas espiritualizadas costumam dizer, quem me protege não dorme, nosso mentor costuma dizer assim, o inimigo também não. Então, assim, quando a gente está buscando se limpar, quando a gente está buscando se melhorar, a energia contrária disso também está atuante.
Então ela vai fazer de tudo. Por exemplo, que é um exemplo simples que todo mundo vive. Ah, eu vou fazer uma dieta. Comer é gostoso, Sim. não é? Ir para academia não é. Porque você tem trabalho, você tem que suar, você tem que se deslocar. Então, assim, não é uma coisa que você vai ter... Ah, não. É claro que é prazeroso também, aquela coisa da endorfina, aquela coisa toda. Só que quando... Mas é um pouquinho mais para frente, É muito né? mais, exatamente. Então, assim, é mais gostoso você comer, você matar a tua vontade agora. Então, assim, tudo conspira contra. Então, você vai ter um monte de agentes lutando contra para que você não faça o melhor. Mas quando você entra nesse processo de você se autocuidar, é um caminho sem volta. E o último nível, o último não, que o sexto nível, né? Aprende a manipular essa matrix, né? Entende o poder do pensamento. É aquilo que a gente fala, né? A gente pensa antes de ter uma atitude e depois a gente acaba falando sobre ela e efetivamente fazendo. É um processo, né? Ninguém faz eu tenho um comportamento de cara, né? E você começa a manifestar os seus desejos, o dinheiro já não é mais um problema. Isso chama atenção, né? Porque a maior parte das pessoas... Isso, porque talvez estejam em níveis a despertar. É isso. O sexto nível, eu acho que de todos os níveis, ele é o mais desejado nessa caminhada de ascensão. Porque na Terra. Na Terra. Porque quando você chega nesse nível, você realmente começa a perceber que tudo flui. Tudo é abundante, tudo é farto, tudo é leve. Então, você fala isso, me lembra muito aquele best-seller que fala O Segredo. É meio isso? Na verdade, é tudo isso. Tá. Aquilo é muito... Inclusive, quando fizeram o filme com a Kate Holmes, a direção de dublagem também é minha desse filme. Que legal, que coincidência. É isso que eu ia falar. E foi muita coincidência, né? Porque justamente para mim veio esse filme e contava justamente a história de que não existem coincidências, são providências, né? E tudo faz parte de um plano maior, existencial e universal. Então, quando você se conecta com isso, tudo entra em perfeita harmonia e começa a fluir. Inclusive o dinheiro, a saúde, a abundância, o amor, tudo. Porque as pessoas buscam e sempre, quando tá certo uma coisa, a outra não tá. Quando consegue uma coisa, a outra... ninguém nunca é feliz. Mentira. Nós temos crenças limitantes desde sempre na nossa vida, que nós somos condicionados a acreditar que nós não somos capazes de realizar as coisas, que nós não somos capazes de sermos bons o suficiente, nós não somos ensinados a acreditar em nós mesmos. E quando você passa a ter esse tipo de conhecimento, você percebe que tudo está dentro de você. Você não vai mais buscar salvação do lado de fora, em ninguém. Você é o teu salvador. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então é onde você começa realmente a buscar uma expansão que começa de dentro. Bruno, e o último nível, você passa a ser grato pela experiência. Então você para de julgar, você é um ser pleno, você acaba entendendo que a gente pode ser feliz com as coisas mais simples que a vida nos dá, porque quando a nossa matéria deixa de funcionar, a gente não vai ser agraciado da mesma maneira, né? Agradece por viver, por existir, e sente... Por tudo, por todos. Mas tem um ponto aqui interessante que você colocou nesse vídeo. Sente uma certa melancolia ao olhar para o céu, ao ver os astros. Porque você percebe que, na verdade, nós estamos aqui de passagem. E é onde você fala assim, eu acho que vou sentir saudade daqui. Não, na verdade, a vida eterna é lá. Então, quando você olha assim, você fala assim, nossa, não é só isso. Deus sendo tão magnífico e tão grandioso, ele jamais poderia criar só isso aqui. Né? Se você realmente tiver condições financeiras e disposição, você conhece o planeta inteiro. Você fala assim, nossa, é aqui, nesse mundo gigante, sim, só que ele é finito. Lá em cima, não. Essa parte do agradecimento tem uma coisinha aqui muito engraçada. As pessoas, às vezes, reclamam das coisas. E reclamar é você clamar duas vezes, né? Então, reclamar. Reclamar, é você clamar duas vezes. Então, reclama, nossa, eu tô atrasado. Meu Deus, esse trânsito. Meu Deus, perdi o trem, perdi o ônibus, perdi o táxi, perdi sei lá o quê. As pessoas reclamam de muito. Se tá frio, reclamam que tá frio. Se faz calor, reclamam que tá calor. Se de repente chove, reclamam que tá chovendo. Tudo tem um propósito. Muitas pessoas têm suas vidas salvas porque perderam aquele ônibus, porque perderam aquele trem. Então, assim, aprendam a ser gratos por tudo. Só o fato de você acordar de manhã já é um motivo para você agradecer. E a gente tem uma oração que a gente costuma dizer, que a gente fala assim, Senhor, faça de mim um instrumento da tua vontade. Deixa ele te usar. Ele sabe o que é melhor para você e para todos que estão ao teu redor. Bruno, muito obrigado pela sua participação.
Eu acho que você falou aqui no final palavras maravilhosas, ensinou para a gente uma oração diferente, né? Eu sinto que a inteligência existencial é muito presente na sua pessoa. Você transborda o que faz, porque é lógico, ser diretor de cinema, ser ator, ser dublador demanda muita energia física e psíquica, né? E quando a gente esbarra em coisas importantes que vão levar para as pessoas informações que são valiosíssimas, como essa aqui que a gente está falando, né? É um convite para viver de uma forma diferente, mais plena. Eu realmente fico emocionado. Antes da gente fechar, eu gostaria que você falasse mais algumas palavras. Bom, eu convido as pessoas a fazerem exatamente aquilo que muitas pessoas falaram dentro da pandemia. Se volte para dentro, olhe para si. Aprenda que tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. E você é o responsável por todas as coisas boas e por todas as coisas ruins que podem acontecer na tua vida. É muito fácil a gente sempre terceirizar. Ah, eu não tenho uma oportunidade. Ah, eu sou uma vítima da sociedade. Você se torna vítima se você se permitir ser vítima. Se você for atrás, se você acreditar. E uma frase que a gente costuma dizer, tendo fé e disciplina, não tem como dar errado. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Você que gostou, dá seu like aqui, eu tenho certeza que todos gostaram. Então compartilha, leva essa informação para toda a sua família. Eu e o Bruno, a gente vai estar bem atento a todos os comentários que surgirem aqui, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.